Vou levantar a câmera, né, Binho? Assim. Tá filmando já? Tá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que o Evangelho é a palavra do Senhor Jesus e Ele mandou pregar em todo lugar. Deus não leva em contas o tempo da ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar este mundo, por meio do varão que destinou. Disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A Bíblia diz: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. Gostaria de ler aqui em Hebreus capítulo 12. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? O Senhor Jesus, Ele está voltando. A Bíblia fala que Ele vem e não vai demorar mais. Muito em breve, todos o verão vir sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus, Ele prometeu que voltaria para buscar a igreja. Por isso que Ele falou: eu vou para o meu Pai preparar morada. Se eu for, virei outra vez, para que onde eu esteja, estejais vós também. A carta que eu acabei de ler é uma carta que mostra que o pecado tão de perto está rodeando as pessoas. E a Bíblia, ela fala que nós devemos nos santificar, apartar de toda a aparência do mal, desviar daquilo que é mal aos olhos de Deus, para que tenhamos uma vida sossegada, uma vida perfeita, uma vida sóbria, uma vida honesta, uma vida justa. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus o Senhor. O pecado que na verdade separa o homem de Deus, o pecado que distancia qualquer um de Deus, da face de Deus. Só que porém a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ouvi, ó terra, a palavra do Senhor. Inclinai os vossos ouvidos e atentai aquilo que Deus diz, porque tudo que foi falado desde a antiguidade até o presente século é o que Deus falou pela boca de profetas, pela boca de homens santos que viveram aqui para levar uma mensagem de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Romanos está escrito também que seja, pois, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus, ele é o único ser em que o homem deveria estar firmado a fé. Deus, ele é o único ser todo poderoso. A Bíblia diz que ele tem poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado a ele, ao seu Filho Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O profeta Moisés, ele falou que os céus e a terra foram postos para testemunho. O céu e a terra, Deus a pôs no mundo para testemunhar as obras que o homem faz aqui. Tudo que o homem faz, tudo que o homem planta, um dia ele vai colher, um dia ele vai desfrutar, quer bom, quer seja mal. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer seja boa, quer seja má, tudo Deus vai mostrar. O Senhor Jesus, ele falou que nada do que está encoberto permanecerá encoberto, será revelado e manifestado a todos os homens. Só que nós estamos vivendo um tempo em que, na verdade, as pessoas, elas preferem ser enlaçadas pelo mal, elas preferem correr atrás desenfreadamente para uma carreira que não está resultando resultados primordiais àquilo que diz a palavra de Deus. Eles correm, mas em busca de pecado, em busca daquilo que não pode satisfazer o desejo da alma do homem. Por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele pregava da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado até vós. E a mensagem de Deus não muda, a mensagem de Deus não mudou. Deus, ele permanece sendo hoje, ontem e eternamente. Deus, ele é o mesmo. Aí a Bíblia fala que o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta em Cristo. Corra! Um dia Deus, ele próprio desceu na terra e veio com ele 2 anjos a serviço de Deus para executar um serviço que Deus iria mandar eles mais tarde, após a conversa que teria ele com Abraão, o seu servo. E Deus desceu na terra para ver de perto a maldade do homem, para ver de perto o pecado que aumentava na medida que a humanidade crescia, na medida que as pessoas adquiriam conhecimento e na medida que as pessoas iam cada vez mais buscando pecado, prazer e iniquidade. Deus desceu, conversou com Abraão e logo após a conversa que eles tiveram, Deus partiu. Na verdade, ele enviou aqueles 2 anjos em direção a Sodoma e Gomorra, e lá eles iriam colocar fim em toda a abominação que aquele povo cometia aos olhos de Deus. É engraçado que Abraão, ele clamou a Deus: olha, Senhor, se lá naquela cidade tiver 50 justos, o Senhor vai poupar? E Deus falou para Abraão: se lá tiver 50 justos, eu não destruirei, eu poupar-vos-ei daquilo que eu tenho prometido. Aí Deus, conversando com seu amigo Abraão, só que na verdade até Abraão sabia que lá não existia justos. A quantidade que Abraão propôs a Deus não tinha. Aí ele foi diminuindo. Se tiver 30, Deus falou: não destruirei. Se tiver 20, também não destruirei. 10, 5, mas não tinha. Aí, porque lá tinha o servo de Abraão, aliás, o sobrinho de Abraão, Ló, e Deus falou que destruiria aquela cidade. Aquelas 2 cidades perversas, aquelas 2 cidades que procuravam prazer, sexo, fora do casamento, deitava homem com homem, mulher com mulher, era um esgoto a céu aberto, da podridão do pecado que
era capaz o homem de cometer. O homem não tem fim a maldade dele. O homem não tem limites para fazer tamanhas maldades. Por isso que Deus pôs fim na geração de Sodoma e Gomorra, quando ele desceu para ver de perto a maldade daquele povo, e ele enviou 2 anjos para destruir. A Bíblia fala que do céu choveu fogo e enxofre. Só que lá tinha o justo, que todos os dias afligia a sua alma justa, por ver e ouvir as obras impiamente que aquele povo cometia. Ló e suas 2 filhas, eles receberam uma ordem de Deus, dada dos anjos, que era para eles correr. Corram. Aqui eu li em Hebreus capítulo 12, corramos a uma carreira que nos está proposta em Cristo, porque o pecado que tão de perto nos rodeia, fujamos, corramos. Só tem uma maneira das pessoas se salvarem da destruição que há de vir. Só tem um jeito do homem se safar da destruição que está para acontecer. O juízo de Deus está vindo aí. A Bíblia diz, segundo as profecias, que será um dia terrível. Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou em Mateus capítulo 24, que haverá um tempo de angústia, qual nunca houve e jamais haverá, desde quando teve nação aqui na terra, desde quando existiram povos. Vai vir um tempo de angústia que nunca existiu antes e jamais vai existir. Será tempos de tormentas, tempos de profundas angústias, em que o homem estará submetido a ela. Só que Deus mandou, os anjos mandaram eles correr. Ló começou a falar para a esposa, começou a falar para os futuros genros, e eles começaram a tirar sarros, começou a zombar de Ló. E Ló falou que Deus iria destruir aquela cidade, porque o pecado estava cheirando mal à narina de Deus. O pecado chegou aos céus, ao trono de Deus. O pecado que estava cheirando mal. Aí Jesus, quando inspirou o escritor de cartas aos Hebreus, ele falou: corramos para uma carreira que nos está proposta. A carreira não é para o homem ganhar dinheiro, não é para o homem investir. A carreira que Jesus diz é o homem correr sem olhar para trás, sem voltar-se para o mundo de onde já havia saído. Por isso que Paulo falou: deixemos todos os embaraços. Corramos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque Jesus suportou a dura cruz. Jesus sofreu a humilhação de morrer injustamente, de ser aqui na terra afrontado, porque ele veio com um só propósito, de salvar o homem. Por isso que ele veio, para salvar, para perdoar, para libertar o homem que vivia no pecado, o pecado que separa o homem de Deus. Por isso que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Então não perca tempo, não se iluda com os pecados que você comete, achando que são melhores do que o que Jesus fez e o que Jesus prometeu. O que Jesus prometeu foi a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? A qualquer momento ela chega para o homem, chega para a mulher. A qualquer instante, a qualquer segundo, a qualquer milésimo de segundo, a eternidade chega para qualquer pessoa. Mas aqueles que morreram, entrelaçados pelos enganos, pelos cuidados da vida, pela preocupação, foram envolvidos ao pecado
cruel. E eles buscou mais o que era errado do que o que era certo. Buscou mais as trevas do que a luz. Amou mais o mundo do que a palavra de Deus. Andou mais com o diabo do que andou com Deus. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Olhar para Jesus. O homem só consegue olhar para ele através das Escrituras. Porque se for através de imagem, o homem nunca vai enxergar este Jesus. Se for através de crucifixo, o homem nunca vai enxergar esse Jesus. Se for através de homens, o homem nunca vai enxergar este Jesus. É através das santas, sagradas Escrituras que o homem consegue conhecer a Jesus e consegue enxergar Ele, porque Ele é um Deus invisível. Ele se faz presente quando tem um ou dois, buscando em espírito e em verdade. Quando o homem se humilha, quando o homem deixa os enganos, quando o homem deixa a lascívia, quando o homem deixa o pecado, quando o homem larga as idolatrias, a fornicação. Hebreus Aí Jesus continua falando. Pelo gozo que está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, ele sofreu, ele morreu, mas ressuscitou. Ele veio como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que quando ele voltar, ele não vai vir mais como coitadinho. Ele não vai vir para se humilhar. Ele não vai vir para morrer. Agora ele vai vir para reinar pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Ele vai voltar agora como o leão da tribo de Judá, para julgar grandes e pequenos, ricos e pobres. Ele vai vir agora para fazer juízo e justiça. Vai exercer justiça e juízo sobre todos os moradores da terra. E ele vai pôr cada um no seu devido lugar. O homem que trocou a oportunidade preciosa de Deus, a vida eterna, pela mera vida ocasional de desfrutar de deleites, prazeres, luxúria, vaidade e aquilo mais que está influenciado ao pecado. O homem trocar Jesus pelos prazeres momentâneos, carnais, é o homem louco, é o homem que está sem rumo. Por isso que a Bíblia, ela garante que o juízo de Deus é verdadeiro, porque Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos. Aí no capítulo 13 de Hebreus está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não mudou. Ele permanece sendo o mesmo. Por isso que a principal razão de o homem conseguir e adquirir a vida eterna é por meio dele. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: debaixo dos céus nenhum outro nome foi dado pelos quais os homens devam ser salvos. Só em Jesus o homem obtém vida eterna. Só em Jesus o homem tem a redenção da sua vida, da sua alma. Só em Jesus o homem tem perdão de pecados, porque o Papa não tem poder de perdoar pecado. A indulgência que fez com que muitos pagassem pelo perdão de pecados. Um homem pecador perdoando o pecado de outro pecador é impossível. Só existe um que pode e pôde perdoar pecado. Jesus, que veio sem pecado, se fez pecado no nosso lugar. Ele se fez. Ele não nasceu com pecado. Ele não nasceu com o pecado do homem. Ele se fez maldito. Ele se fez pecado para de uma vez por todas consumir. Por isso que lá em Romanos capítulo 5 está escrito: aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então creia na mensagem do Evangelho enquanto você está vivo, porque muito em breve Jesus vai voltar. Arrependei-vos,
Convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados e assim possa chegar os tempos do refrigério pela presença do Senhor Jesus. Arrependei-vos. Nós não viemos aqui brincar de pregar evangelho. Você que vai viajar, você que está ouvindo a mensagem do evangelho, você que é residente a esta cidade, que está ouvindo a palavra da vida eterna, não deixe para amanhã, para buscar Jesus. Busque a Ele enquanto você está vivo, porque a Bíblia não mente, os profetas não mentiram, os apóstolos não mentiram, nem Jesus mentiu, quando Ele falou que Ele iria voltar. Mais de 500 testemunhas o viram ressuscitado, e aqueles homens viram Jesus subir para os céus. Uma nuvem o encobriu, Atos capítulo 1. E eles vendo Jesus subir, se ascendendo aos céus, e 2 anjos se pôs a eles de pé, e falaram assim: homens galileus, este mesmo Jesus, que vós o viste subir aos céus, da mesma forma ele voltará. Por isso que a Bíblia diz que na volta de Jesus, todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar, e toda língua, seja língua espanhola, língua hebraica, língua latim, língua brasileira, toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Só que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para buscar os seus escolhidos, de uma extremidade dos céus até a outra. Ele vai dar ordem aos seus anjos para buscar, para tirar do meio da terra. Porque nós somos forasteiros em uma terra estranha, somos peregrinos. A igreja de Jesus não pertence ao mundo, ela está aqui para pregar o reino de Deus, que não é comida nem bebida, nem riqueza, nem vida boa, nem vida fácil. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então corra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Busque a Jesus, não perca tempo com o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Amém? Que Deus abençoe a todos. 23 minutos.